Fala pessoal, sejam bem-vindas a mais uma receita aqui e em especial hoje nós vamos fazer o nosso colete pipoquinha no tamanho infantil. Vou passar com vocês a lista de materiais para esse nosso projeto e eu já quero deixar avisado que no final desse vídeo eu deixei um bônus para vocês de uma explicação de como você pode transformar essa receita num tamanho adulto ou qualquer outro tamanho aí com algumas medidas chaves. E aí você pode fazer um conjuntinho de mamãe e filhinho, enfim, adulto e infantil, caso você queira, que eu acho super legal. Era uma coisa que minha mãe fazia comigo, de sempre ter uma roupa igual dela pra mim. E se vocês quiserem, vocês podem aproveitar essa ideia também, legal? Então vamos lá. O nosso coletinho pipoquinha é um coletinho de uma modelagem fácil de se fazer, mas o detalhe vai estar todo nesse padrãozinho de ponto mais furadinho, que vai dar o charme desse colete. É legal aqui que você pode montar looks colocando uma blusa de manga comprida por baixo, uma blusa de manga curta, uma camisa, enfim, o look que você quiser montar para o seu filho ou para sua filha, porque é uma receita super unissex aqui, gente. Você escolhe a cor que você quer e serve para montar qualquer look que a sua criatividade deixar aí para o seu filho ou para sua filha. Para essa receita, nós vamos utilizar o fio Fofura da Círculo, que é um fio aqui utilizado bastante para a gente fazer receitas infantis. Ele é um fio 100% acrílico, vocês vão ver que ele tem um toque muito gostoso, muito macio, o que é ótimo para peças infantis, porque com o toque na pele fica super agradável também. Ele é um fio que tem um tex de 393, tá? E aqui as indicações de agulha são de 2 a 3,5. Vocês podem utilizar para essa receita, de acordo com a tensão de ponto de vocês, uma agulha 3,5 ou 4,5, tá? A gente vai trabalhar deixando esse ponto em especial um pouquinho mais frouxo, porque a gente utiliza bastante pontos baixos. Então, isso é uma tática que eu gosto de utilizar. Quando a gente usa esses pontos mais fechadinhos, usar uma numeração de agulha até um pouquinho maior para que a fluidez na peça depois fique bem legal, tá? Então, eu vou deixar na tela para vocês essa numeração de agulha. Eu, em especial, vou trabalhar com a agulha 4,5. Vou deixar na tela aqui também para vocês. A gente vai fazer uma peça para uma idade de 6 anos. Para essa idade, a gente vai precisar de 3 novelos. Caso depois você queira fazer ela maior, você compra mais quantidades para você poder fazer a sua peça, legal? Fora isso, de materiais, a gente vai precisar de uma tesoura e complementar aqui, gente, esses alfinetinhos de segurança que você encontra da Círculo também, que vai te ajudar para a gente fazer essa modelagem do nosso coletinho pipoquinha, legal? Então, antes da gente começar a tecer, eu vou repassar uma ordem de construção, que eu gosto muito de trabalhar dessa forma, que é o quê? Dar um norte para vocês de como a gente vai começar e terminar essa peça para você saber a ordem do que a gente vai trabalhar aqui. Bom, então aqui, ó, essa modelagem que a gente vai trabalhar é uma modelagem que eu gosto de chamar de por moldes. A gente se baseia muito naquela modelagem tradicional de corte e costura e é basicamente uma peça que a gente vai utilizar duas lapelas, uma parte da frente e uma parte de trás. Nós vamos colocar ela uma sobre a outra, fazer as uniões dos ombros e também na lateral do corpo, deixando um espaçamento para a saída do braço e também aqui para o pescoço. Feito isso, depois, nós passamos um acabamento de leve aqui nas aberturas para deixar um pouquinho mais estruturado e a peça vai estar pronta. Como eu falei para vocês, o charme de toda essa nossa receita é, de fato, esse padrãozinho de ponto pipoquinha e nós vamos começar a aprender ele primeiro. Algumas considerações importantes aqui é que esse padrão de ponto, a gente vai construir ele assim, ó, na largura da nossa peça para cada lapela e a gente vai crescer carreira por carreira. Vou deixar na tela para vocês uma base dessa medida da largura, que a gente vai começar criando as correntinhas para fazer o padrão de ponto para o manequim de uma idade de número 6, tá? No final eu vou explicar para vocês um bônus de como adaptar essas medidas para um tamanho adulto, por exemplo. Mas para fazer para este tamanho, você pode se basear, então, nessa largura, que basicamente é o quê? É a metade da nossa circunferência de busto.
Se você quiser fazer isso mais personalizado para o seu filho, para sua filha, você pode pegar uma fita métrica, que também está incluso na lista de materiais, tirar essa medida dando a volta na altura do busto e dividir ela por 2. Aí você vai achar certinho essa largura que você vai começar a tecer o ponto, tá? A gente vai tecer até um comprimento que a gente vai medir do ombro até o final do colete, que você queira, para fazer esse comprimento. Eu vou deixar na tela o tamanho padrão. E aí sim, a gente vai começar a construir agora esse padrãozinho de ponto, onde a gente vai usar essas medidas para tecer 2 retângulos, o da frente e o das costas. Bom, então vamos começar a aprender esse padrão de ponto. E aqui para começar, como eu comentei com vocês, vocês vão pegar essa largura para o manequim número 6, que vai dar o início das correntes para a gente começar a fazer o ponto já nessa largura do retângulo que vai ser da frente e das costas. Vocês vão fazer 2 vezes este retângulo nessas medidas que eu deixei na tela. Aqui um ponto importante, gente, é que quando a gente começar a tecer as nossas correntinhas, esse padrão de ponto ele precisa ser múltiplo de 6 mais 2. O que isso significa aqui para quem é nova no crochê? Significa que a gente vai ter que criar essas correntes e ir contando até a gente rebater o tamanho dela nos centímetros designados da largura dessa peça. E essa quantidade de correntinhas, ela tem que ser divisível por 6 e depois acrescente mais 2, tá? Então, faça dessa forma. Vá contando e tecendo as suas correntinhas até você medir na fita métrica e dar essa largura para esse manequim. Sendo que essa numeração, você pode colocar na calculadora aí, ela tem que bater e ser divisível por 6. Achou isso? Depois você vai colocar mais 2 correntinhas. Ai, Mi, o tanto que eu fiz as correntinhas para bater nos centímetros não deu divisível. O que eu posso fazer? Acrescente as correntes necessárias, tá? Coloque a mais essas correntinhas até bater a divisão por 6 e depois mais 2, beleza? Eu vou fazer uma amostra aqui para vocês para explicar esse padrão de ponto, mas vocês já podem fazer conforme explicado no tamanho real. Fiz aqui uma amostrinha também divisível por 6 mais 2 correntinhas. Você vai pegar no total dessa contagem, voltar na segunda corrente e fazer essa primeira carreira toda em ponto baixo. Aqui sem muito segredo, insiro na correntinha, puxo o fio de trás para frente, tenho 2 alças, laço o fio maior e passo por dentro dessas 2 alças. E dessa forma, a primeira carreira, vamos fazer toda de pontos baixos. Feita essa nossa primeira carreirinha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai subir uma corrente, virar o trabalho e na mesma base da corrente eu vou fazer um ponto baixo aqui para iniciar. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e na terceira base eu vou fazer o meu primeiro ponto pipoquinha. Então, eu vou pular uma base, 2 bases, na terceira base eu vou laçar e vou fazer o ponto pipoca, que é o quê? Um combinado de 4 pontos altos. Como que a gente faz ponto alto? Laço, insiro na base, puxo o fio maior de trás para frente, laço uma segunda vez, passo por dentro das 2 primeiras alças, laço de novo e passo por dentro das outras 2. Faço um total aqui, ó, de 4 pontos altos. Agora, a sacada do ponto é, eu solto aqui essa alcinha que eu terminei o último ponto alto, insiro a minha agulha na cabeça do primeiro ponto alto, coloco essa laçada de volta na agulha e passo ela por dentro aqui, fazendo mais uma laçada para finalizar. Desse jeito, a gente une a ponta do primeiro ponto alto com a do último ponto alto do bloco de 4. E aí, a gente cria esse relevo redondinho, tá? Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais 3 correntinhas, sem contar essa que eu fechei o ponto. E eu vou pular na próxima base contando 1, 2, no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E esse loop que a gente fez aqui, a gente vai repetir. 3 correntinhas, olha a minha base aqui, ó, 1, 2, na terceira base, eu faço um ponto pipoca, que são 4 pontos altos.
3, 4, solto aqui, insiro na cabeça do primeiro ponto alto, pego essa alcinha de novo e passo ela por dentro aqui, depois fazendo mais uma correntinha para fechar a pipoquinha. Faço de novo 3 correntinhas, 1, 2 na terceira base, finalizo com ponto baixo. E aí, eu vou fazer essa repetição por toda a extensão da lateral do nosso coletinho que a gente começou. Cheguei no final aqui, ó, do último bloco, que vai dar certinho na contagem, por isso que a gente tem que fazer divisível por 6 e mais 2, tá? Se atentem nisso. Eu vou ter a primeira carreira já, ó, dando pra ver essas bolinhas lindas que se formam. A segunda carreira, para complementar o padrão, é o seguinte, eu vou fazer uma laçada, virar, fazer um ponto baixo aqui, ó, na mesma base dessa correntinha que eu fiz. E aqui, gente, a gente não fez 3 correntinhas neste pedaço, a gente vai inserir, não precisa pegar exatamente na pega da corrente, tá? Você pode inserir nesse buracão e fazer 3 pontos baixos. Toda vez que você chegar nesses buracões que se formam aqui, esse antes e esse depois do ponto pipoca, você vai fazer as 3 pontos baixos aqui, passar para o outro buracão e fazer 3 pontos baixos aqui, tá? E quando você chegar e ver que tem esse ponto baixo aqui na carreira de baixo, você também vai fazer um ponto baixo em cima dele. Chegou no buracão, sempre 3 pontos baixos para rebater o tanto de corrente que a gente fez na carreira abaixo. Aqui em cima do ponto pipoca eu não vou fazer nada, eu vou pular para o outro buracão aqui e seguir fazendo isso até o final dessa carreira. Terminei essa carreirinha, ó, a gente complementou essa parte de cima do ponto. E basicamente é isso que a gente vai fazer por todas as carreiras, tá? Só um detalhe toda vez que a gente for voltar, fez a carreira da pipoquinha, a carreira que passa o ponto baixo, na próxima que a gente vai fazer a pipoquinha, a gente vai intercalar. Aonde a gente tem aqui um espaço que não tem as pipocas, na de cima a gente vai fazer a pipoca, e aonde a gente fecha com ponto baixo, que seria aqui, a gente fecha em cima do ponto pipoca, tá? Eu vou fazer com vocês essa transição para vocês verem. Então, aqui, ó, o começo das carreiras seguintes, eu vou subir 2 correntinhas, virar o meu trabalho, tá? A gente só fez um ponto baixo nessa primeira. A partir de agora, todas as carreiras de pipoca, vou chamar assim, a gente vai subir 2 correntes e fazer um ponto alto na mesma base, tá? Mais uma vez, 2 correntes e um ponto alto na mesma base, certo? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e eu enxerguei aqui, ó, essa parte em destaque é a da pipoca. Então, eu vou vir aqui, como nessa de baixo a gente faz 3 pontos baixos e 3 pontos baixos, a gente não faz nenhum ponto em cima dele, que é para dar o repuxe mesmo do ponto. Eu vou fazer esse ponto baixo pegando entre esses 2 pontos baixos, para dar exatamente aqui em cima do pontinho pipoca, tá? E aí, eu sigo aquele padrão, 3 correntinhas. Agora sim, ó, não tem ponto pipoca aqui, nessa carreira, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto em cima, aqui, e eu vou fazer o ponto pipoca, que é o quê? 4 pontos altos. Solto aqui, fixo na cabeça do primeiro ponto alto, na laçadinha aqui do final do último ponto alto, passo por dentro, faço uma laçada. Venho, faço mais 3 correntinhas, olhei aqui, aqui embaixo a gente tá vendo uma pipoca, então aqui, ó, mais ou menos em cima dele eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, aqui não tem pipoca, então aqui em cima eu faço um ponto pipoca, tá? Desse jeito, a gente vai ir intercalando. Esse ponto, ele não é difícil, esse padrão de ponto, tá? Mas no começo aqui, vocês têm que prestar atenção só pra gente fazer esse intercalado dos pontinhos pipoca, legal? E aí, assim, como a gente fez o início desse padrão, 2 correntes, um ponto alto aqui na base, seguimos o padrão intercalando. Aqui no final,
Eu vou chegar aqui, ó, vou ter as minhas 3 correntinhas. E no último ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos fechando em um, porque eu quero um tamanho um pouquinho menor. Então, eu vou laçar, inserir nessa base aqui do último pontinho da carreira, puxar o fio de trás para frente, laço, passo 2. Fiz metade do ponto alto. De novo, eu vou fazer isso na mesma base. Laço, insiro aqui, ó, na base, puxo o fio de trás para frente, laço, passo 2, laço, passo todos, tá? Aí, a gente tem 2 pontos altos pela metade, fechados em um. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês. Todo fechamento dessa carreira aqui, dos pontos de bolinha, sem ser a primeira carreira, das demais em diante, eu vou fazer laço, insiro na última base aqui, puxo o fio de trás para frente, laço a primeira vez, passo 2. Fiz um ponto alto pela metade. Laço, insiro na mesma base, puxo o fio de trás para frente, laço, passo 2 de novo. Vocês conseguem ver que a gente tem a alça aqui, que veio das correntes, e 2 pontos altos pela metade. Quando eu tiver essas 3 alças aqui no final, eu vou laçar e fechar todo mundo junto. E aí, gente, corrente, viro, mesma base aqui do início, faço um ponto baixo para começar. E aquela carreira que a gente faz de pontos baixos, sempre no buracão aqui, 3 pontos baixos. Aonde eu tenho um ponto baixo na de baixo, faço mais um ponto baixo. Buracão aqui, 3 pontos baixos. Quando eu chego no ponto pipoca, eu não faço ponto aqui em cima, porque eu preciso dar o repuxe, porque esse ponto forma um zigue-zague. Se eu começar a fazer ponto baixo aqui em cima da pipoca, ele cria aumento, tá? Então, quando eu chego e eu vejo, opa, é um buraco, o outro buraco e no meio tem um ponto pipoca, eu não faço nada em cima dele, eu sigo com um padrão aqui, tá? E aí, dessa forma, vocês vão seguir as medidas e tecer, ó, carreira, carreira, seguindo o padrão. Dúvidas, pause, volte esse pedaço do vídeo, assista quantas vezes vocês precisarem. Tá bem detalhadinho para não ter problema e vocês podem assistir com calma. Façam até vocês terem esse retângulo para o nosso manequim e façam 2 unidades desse retângulo, porque agora na continuação a gente vai unir as laterais, os ombros e depois os acabamentos. E aí, agora que vocês fizeram as 2 lapelas, os 2 retângulos aqui, vai ser hora da gente fazer as uniões para, de fato, deixar a nossa peça já com cara de coletinho, tá? Aqui, gente, eu já fiz metadinha da peça para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a união. Então, a gente vai unificar aqui, ó, as 2 partes dos ombros, deixando uma medida para a saída aqui do pescoço, que eu vou deixar na tela para vocês, essa saída do manequim, tá? Que a gente tá fazendo. E a mesma coisa, a gente vai unir essa parte da lateral também, deixando um espaço aqui para a saída dos bracinhos, que eu vou deixar na tela também agora para o manequim que nós estamos fazendo. Saiba, gente, que você pode ir provando também no seu filho, na sua filha, e aí você vai criando esse jeitinho aí de experimentar e testar, que com certeza você também vai adaptar a sua técnica e aprender muito mais fazendo de verdade. E aí você pode alterar, caso você queira deixar a manga mais aberta ou mais fechada do tamanho que eu deixei para vocês. E a mesma coisa vale para esse espaço da saída do pescoço e da cabeça, fique à vontade para modificar a receita, tá? Só uma coisa importante a gente vai fazer essas uniões sempre do lado avesso da peça. Por quê? Porque quando a gente desvira, essa parte do relevinho da costura fica para dentro e a parte de fora fica bem sutil junto com o nosso ponto. Então, aqui, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar os alfinetinhos de segurança aqui também, que vai ajudar a você localizar o tamanho que você deixou em centímetros aqui para cada abertura. E a peça não vai sambar, ou seja, ela não vai sair do lugar e você vai costurar essas partes retinhas, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiramente, você colocou aqui, ó, vocês conseguem ver direitinho quando é o avesso e quando é o lado certo da peça. Tá vendo que o lado certo a gente tem esse relevo da bolinha aqui do pontinho pipoca bem alto e a parte de trás fica bonito também, só que o relevo, ele fica sem aparecer aqui. Então, você vai colocar lado certo com lado certo e os avessos pra fora, certo? Agora, você vai
posicionar a sua peça do lado para você tecer assim, e a gente vai fazer essa união com pontos baixos. Mais uma vez, é interessante que você, conforme for fazendo essa união, ó, vá acompanhando os buraquinhos que se formam do ponto fantasia. Por quê? Porque se você puxar um lado mais que o outro, você vai unir torto. E aí, quando a gente olhar a peça no desenho, ele não vai bater os buraquinhos do jeito certinho. Então, aqui é um momento de muita atenção para vocês, para que esse acabamento fique bem bonito, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o meu fio novo, colocar minha agulha bem aqui na pontinha de uma faceta, na pontinha da outra, e eu vou dar um nozinho. Para quem nunca fez modelagem por partes, fique tranquila, é igual uma modelagem tradicional de costura. A gente tem os encaixes, a gente tem as costuras. E não tem problema fazer, muita gente tem um certo medo disso, mas não precisa ter medo. Se você fizer com carinho e um acabamento bem feito, a peça vai ficar maravilhosa, como qualquer outra receita de top-down que não tem costura, tá? Então, vamos lá. Dei um nozinho aqui na ponta, vou inserir a minha agulha, puxar o fio maior de trás para frente e fazer um lacinho. E aqui, como eu falei para vocês, se baseiem sempre, ó, nos buracos que formam um ponto, para você deixar o padrão de ponto certinho a faceta de trás com a da frente. E aqui, sem muito segredo, depois que você nivelou, você vai sempre tentar pegar, ó, um pontinho bem na borda de uma faceta e na mesma direção da outra faceta. Nivelei, insiro de um lado, insiro do outro, puxo o fio de trás para frente e faço um ponto baixo. Insiro de um lado, insiro do outro, na mesma direção, puxo o fio de trás para frente, faço um ponto baixo. E aqui, ó, com todo carinho, a gente vai percorrer essa lateral, fazendo a costura. Vocês vão fazer até deixar a medida em centímetros, que eu vou deixar na tela mais uma vez aqui, ó, para a saída do braço. Então, vou costurar toda essa parte até o final para mostrar para vocês. Terminado de fazer esse comprimento aqui da união lateral, deixando o espaço da saída do braço, eu vou fazer uma correntinha a mais, cortar o meu fio aqui e puxar para ele fazer um leve arremate. E aí, a gente vai ter esse tamanho aqui da saída. A mesma coisa, a gente vai continuar aqui, ó, com a peça do avesso. E agora, a gente vai trabalhar essa união com pontos baixos para fazer esse pedacinho do ombro, tá? Aqui, gente, vou deixar na tela o tanto em centímetros que eu fiz essa união dos ombros para esse manequim e também quanto que ficou aberto aqui do pescoço. Mas, mais uma vez, saiba que você pode adaptar e ir vestindo no seu filho e na sua filha para deixar de um jeito que fique mais confortável para ele ou para ela utilizar, tá bom? Agora, a gente vem aqui, ó, da mesma forma, vou tirar meu alfinetinho de segurança, vou inserir aqui na pontinha, no ponto do cantinho de cada aba, o meu fio novo, fazer um nozinho e eu vou finalizar costurando, digamos assim, unindo essas duas partes do ombro com pontos baixos. Então, mais uma vez, eu vou inserir minha agulha aqui, puxar o fio de trás para frente, fazer uma correntinha e sempre unindo, ó, deixando certinho o ponto de uma aba em cima do ponto da outra aba, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo essa união até o final. Cheguei também no final dessa medida, vou fazer uma laçada, cortar o meu fio e puxar. E agora eu vou tirar todos os marcadores que eu tinha deixado de suporte aqui. Se você trabalha com vestuário, é sempre bom você ter essa ferramentinha aqui, você encontra também disponível pela Círculo. E aí, gente, vocês podem fazer o arremate para esconder todos esses fiozinhos. Mas eu vou desvirar para mostrar para vocês como a nossa peça já vai estar com uma cara de coletinho. E o nosso ponto pipoquinha bem bonito e texturizado aqui pra gente. E agora, nós vamos passar um leve acabamento só nessas bordas, tá? Aqui na saída do pescoço e na saída dos braços. E também aqui na barra. Para quem me acompanha, com certeza já sabe que eu adoro passar um acabamento, porque eu acho que dá muito mais valor na peça e mais estrutura em partes que a gente queira também. Aqui, olha como ficou frouxo e aqui essa borda ela fica meia torta, né? Então, vamos dar um talentinho aqui para que essa parte fique bem bonita.
legal? Eu vou começar aqui na barra com vocês. Então, da mesma forma, a gente vai inserir um fiozinho novo aqui. E essa barra, a gente pode passar esse acabamento com pontos baixos ou com ponto alto, tá? Vou passar com ponto baixo, mas eu lembro vocês que toda vez que a gente trabalha um ponto baixo, que a altura dele é baixa, a gente tem que tentar deixar a nossa tensão de ponto bem solta, principalmente na barra, para que ela não aperte essa barra e depois você não consiga vestir de cima para baixo, ok? Dica de ouro. Então, eu inseri meu fio, puxei o fio de trás para frente, fiz uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo logo aqui no início, tá? Agora, uma sacadinha legal é que você já pode aproveitar esses rabichos aqui dessas uniões e já fazer o arremate dele, ou seja, para cada ponto baixo, a gente vai colocar esses fiozinhos dentro da construção do ponto. Desse jeito, a gente já vai escondendo aqui esses fiozinhos, tá? E aí, nessa parte de baixo, eu vou simplesmente, ó, fazendo um ponto baixo por ponto de base. Tá vendo que a gente começou aqui, que eram, na verdade, as correntes? A gente vê a pega aqui de cada base. E eu vou fazer por toda essa volta um ponto baixo e já aproveitar aqui nesse início para ir escondendo esses fiapinhos. Então, vou dar a volta aqui para vocês verem como vai ficar. E aí, do mesmo jeito que vocês passarem uma voltinha de pontos baixos na barra, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, na saída dos braços e também aqui no nosso decote, que aí pelo menos a gente deixa uma estrutura quando a gente veste, ela fica mais retinha, legal? E aí o nosso colete pipoquinha vai estar pronto aí para você combinar com camiseta de manga comprida por baixo, camiseta de manga curta, enfim, dá para você montar vários looks combinando outras roupas com outras cores aqui para vocês. E como combinado, agora nesse finalzinho, eu vou dar uma instrução bem legal para você que queira transformar essa receita num tamanho adulto ou fazer para outras idades aí também, tá? Primeira coisa, a gente trabalhou aqui duas medidas, a circunferência de busto, que é uma das mais importantes, ou seja, na altura do seio ali, a gente vai tirar a medida com a fita métrica, dando a volta no corpo inteiro. Isso é a medida de circunferência do busto, legal? Você vai precisar dessa medida. E outra medida também é o comprimento que você quer do seu colete. Geralmente a gente mede aqui, ó, do topo da parte de cima do nosso ombro até aonde você queira que vá este colete no comprimento. Com essas duas medidas, você já vai poder trabalhar essa receita. Então, aqui, ó, a gente começou fazendo, se baseando nessa largura, sendo a circunferência do busto dividido por 2. Então, você pode tirar essa medida sua, aí adulto, dividir por 2, que você vai achar essa largura para começar o seu ponto fantasia. Passo número 2, você vai definir qual que é o comprimento do colete que você quer, e aí você vai tecer esse padrão de ponto para cada lapela, para cada aba, até esse comprimento. Legal? Então, é muito simples, é uma modelagem fácil, bem gostosa de fazer, e como eu falei, o destaque tá nesse nosso ponto pipoquinha. Então, fiquem à vontade aí para trabalhar a receita, experimentar, aprender junto também e modificar. Mas tenham em mente que qualquer tamanho que vocês fizerem maior do que esse, que a receita ela é infantil, você vai precisar de mais novelos. Legal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.